Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é André Chaves, seja bem-vindo a mais um conteúdo do meu canal e hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a taxa de juros, né? O cupom aí anunciou que vai aumentar a taxa de juros em um ponto percentual, tá? Essa votação aí ela foi decidida por unanimidade, né? E isso daí acaba interferindo um pouco nos nossos investimentos, principalmente porque a renda fixa ela fica um pouco mais atrativa aí para o investidor que está começando, né? E a gente vê também menos fuga de dólar também saindo do país. E como consequência disso, na teoria o IGPM ele tem que diminuir um pouquinho, tá? Mas por que que o cupom aumentou essa taxa aí em um ponto base percentual, né? Justamente porque ele vê lá na frente a inflação aumentando um pouco mais, né? E essa inflação aumentando um pouco mais é muito ruim para a população. Então ele consegue controlar a economia diminuindo essa taxa ou aumentando essa taxa aí. Então ele consegue controlar a economia. Quando ele vê que a inflação tem expectativa de subir, né, ele acaba aumentando essa taxa, né, essa taxa Selic, justamente para poder diminuir o dinheiro no mercado e as pessoas começarem a investir um pouco mais, né? E como consequência disso, na teoria ele consegue controlar essa inflação para o futuro. Quando tem falta de dinheiro no mercado, o que o governo faz? Ele diminui essa taxa, né, um pouco mais, né, e como consequência disso ele consegue colocar mais dinheiro no mercado, ou seja, o crédito ele fica um pouco mais barato, né? Então, para aquele empresário, o custo do dinheiro fica um pouco mais barato e como consequência disso ele acaba fazendo mais investimentos no país, tá? A gente vê também que essa inflação vem subindo pelas altas dos alimentos, né? A gente vê também a energia elétrica subindo bastante. A gente vê também aí uma seca também aí em alguns lugares, chovendo muito pouco. E como consequência disso, menos água, né? Então, as empresas de saneamento sofrendo bastante também. As elétricas tendo que subir a luz também, aí fazendo taxa vermelha e isso vai fazendo com que a inflação ela suba bastante, né? E isso o governo ele começa a observar isso e começa a controlar a inflação com esses aumentos da taxa, né? Tanto é que essa taxa aumentou em um ponto percentual, né? Com expectativa de subir mais um ponto também, justamente aí porque existe uma variante aí do coronavírus também, né? Que está atrapalhando bastante, que possa ser que lá na frente dê um pouco mais de problema. Então, o cupom, o governo, ele já começa a observar isso e já começa a manipular meio que a economia para que assim ele consiga controlar e manter a meta inflacionária aí, que seria entre 5% e 7%. Então, é por isso que está havendo essas altas, né? Para o investidor, ele vai conseguir alocar um pouco mais a renda fixa com um pouco mais de rentabilidade, né? E a gente vê também o mercado, o que é acontecendo com o mercado? As ações caindo um pouco mais, os fundos imobiliários também caindo um pouco mais, porque ele deixa de ser um pouco mais atrativo, porque a renda fixa está pagando quase ali as mesmas coisas, principalmente para quem investe em empresas de dividendos e para quem investe em fundos imobiliários para a renda lá no futuro. Lógico que quando a gente for medir renda fixa com ativo real, na teoria esses ativos reais ele tem que ganhar muito mais a renda fixa lá no futuro, né? Então isso é momentâneo. Então esses aumentos aí é momentâneo da taxa Selic, né? O governo ele tenta controlar isso, né? Tentando controlar a inflação e a gente torce que essas taxas diminuam bastante para que a economia ela comece a vigorar com todo o vapor, principalmente porque o país apanhou demais nesses últimos 2 anos aí, com paradas da economia, né? Vacâncias de imóveis e por aí vai. Então a expectativa do cupom é que para daqui a 45 dias suba mais um ponto percentual. A gente aqui como brasileiro, a gente torce que isso não aconteça. A gente torce para que essa inflação seja controlada, né? E que as empresas comecem a produzir e o país comece a evoluir sem problema nenhum, tá?
Então, por isso que eu quis trazer aqui um pouquinho para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? De 4,25 vai para 5,25 e vamos torcer para que se mantenha ou que isso daí caia para que assim o país possa evoluir bastante, tá? Agora, esse cupom um pouco mais alto vai ficar muito mais atrativo para a renda fixa. Muitas pessoas estão tirando um pouco de dinheiro ali das ações, dos fundos imobiliários e alocando já nessa renda fixa, já numa expectativa que isso vai aumentar bastante. Mas eu não vejo mais, sei lá, achismo, tá? Essa Selic a 12, 13% como era antes, né? Então a gente imagine que ela fique ali no meio, ali 6, 7%, justamente para que a economia flua bastante. Para vocês terem uma ideia, tem países aí que a Selic é negativa, né? Então, a gente torce para que o Brasil também seja da mesma forma, tá bom, pessoal? Então, eu quis trazer esse tema aqui para a gente conversar. Se possível, vocês comecem a ler as matérias também para vocês terem esse entendimento de manipulação de mercado, né? E eu acho que isso daí é só para poder controlar a inflação e já já a nossa economia aí volta ao estágio normal de produção, né, e empregos, tá bom? Então fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo.